O nosso assunto aqui, que traz o papo, inclusive, o Ministério Público de Ribeirão Preto deve ajuizar uma ação civil pública no inquérito que investiga a qualidade do transporte público municipal de Ribeirão. O promotor Carlos César Barbosa quer que a Transerp estabeleça multas maiores às impostas atualmente ao consórcio pró-urbano que administra os ônibus no município. O Ministério Público também descobriu que não existe seguro de responsabilidade, isso a gente falou na quinta-feira aqui no programa. Não existe seguro de responsabilidade civil para cobrar eventuais acidentes envolvendo usuários ou terceiros em caso de acidentes de trânsito. Segundo o MP, o seguro é obrigatório desde 2012. Você sabia dessa situação, Papa? Você sabia dessa questão? O Papa, porque acompanha por muito tempo aí, já andou atrás dos ônibus, não é pegando rabeira não, né? Andou atrás para verificar a situação dos ônibus nossos de todos os dias na cidade. Você sabia tinha conhecimento dessa irregularidade, Papa? Nós descobrimos, eu já sabia antes, mas no Ministério Público, que agora felizmente o Ministério Público do Consumidor, ele está nos ajudando nessa pressão em cima do Poder Executivo para colocar as empresas de ônibus para cumprir o contrato. Por que o Ministério Público do Consumidor? Porque o da Cidadania já vem trabalhando. Desde quando relatamos a primeira CPI, depois presidimos a segunda CPI do transporte, o Ministério Público da Cidadania abriu inquérito, ajuizou a ação civil pública que está tramitando. E agora, o Ministério Público do Consumidor, entendendo que o usuário paga uma tarifa cara e recebe um serviço ruim, entrou no jogo. Muito bem. Um ônibus bateu num carro de uma servidora do Ministério Público. O que aconteceu foi isso. Um ônibus bateu no carro de uma servidora. E essa servidora passou a tomar uma pressão para não fazer boletim de ocorrência, para não encaminhar o caso à justiça. E ela não se identificou como servidora do Ministério Público e foi deixando a conversa espichar. Fez bem. Fez muito bem. Fez bem, esticou a corda. Foi ver até onde os caras chegavam. Isso. E muito bem, chegaram no nível de pressão de dizer, olha, se você por acaso mover uma ação contra nós, quem vai pagar o pato é o motorista, ele é pobre, ele trabalha, fizeram aquela chantagem para cima dela. Muito bem, ela contou isso tanto para mim quanto para o promotor, Carlos César, e nós então pedimos à administração os documentos oficiais, porque é o artigo 319 daquele decreto da ex-prefeita que regulamenta o contrato. Então nós vamos ter um decreto, ali o detalhe do detalhe do detalhe. O que diz ali? No seu artigo 23, inciso 2º, que as empresas de ônibus, como não poderia ser diferente, estão obrigadas a fazer o seguro civil contra terceiros, acidentes. O que eu não me conformo é que fica um embromation, fica uma embromação para dizer, mas nós não somos obrigados, nós não temos como obrigar as empresas a fazer seguro dos ônibus. Ninguém está falando isso. Seguro dos ônibus, eu acho que a concessionária deveria ter, mas se ela não quer fazer, o problema é dela. Agora, de acidentes contra terceiros, isso é uma revelação. Eu quero saber o que o prefeito vai mandar fazer agora cedo. Agora cedo, porque os documentos oficiais demoram, o requerimento tem 15 dias para responder, tramita na administração, mas eu quero saber o que a administração vai fazer agora, porque agora qualquer um, o secretário da administração, o prefeito municipal pode ir lá na Transerp e dizer, me manda a cópia agora do contrato. Isso não vai aparecer, do seguro, da apólice do seguro. É o que nós estamos questionando em documentos oficiais, que demoram a ser respondidos. Creio que serão. E tenho certeza que essas apólices de seguro não virão. Agora, vai ser tolerante, vai ser complacente com mais um descumprimento contratual, porque um já está na cara. A frota de ônibus está vencida e continua circulando. As nossas investigações mostraram isso. Cheguei em cima da hora no programa, mais um acidente na Prudente de Moraes, na Florêncio de Abreu, com Jerônimo Gonçalves. Mais um acidente, uma moça numa pequena motocicleta. Por quê? Porque o Ribeirão Preto não tem confiança no sistema público de transporte. Ele podendo, ele compra um carro velho, ele compra uma pequena motocicleta, mas ele foge desse sistema público de transporte. Ele usa uma motorista de aplicativo. A imagem que a gente está mostrando, desculpa lhe cortar, Papa, que foi me chamada a atenção, é
É da nossa vistoria. Ônibus a rampa amarrado. de cadeirante que não sobe, a porta amarrada com arame. Ônibus amarrado, porta amarrada com arame. Outro dia flagramos uma sacolinha de supermercado amarrando a porta. Sacolinha amarra bem, hein? Poxa. Sacolinha é uma segurança para o usuário do transporte público. Ó, tome o ônibus, você vai ver. E antes Pelo disso, amor de Deus, gente, onde pode uma coisa dessa? É inadmissível coisas assim, impressionante. Antes disso, um advogado, o doutor Heitor Salles, se ofereceu para processar o pró-urbano porque uma empregada doméstica que trabalha num dos condomínios de Ribeirão caiu, se machucou e mesma coisa, não tem indenização. Aquela senhora da Rua Javari, idem. Sim. Né? E tá lá acidentada, pergunta se ela está recebendo alguma indenização. Não. Então, o pró-urbano foi condenado, já transitou em julgado, não pagou a sentença, o advogado teve que sequestrar, pedir o sequestro do dinheiro do conta corrente do pró-urbano para pagar a indenização para essa empregada doméstica. Olha a trabalheira. Então, o Ribeirão Pretano hoje está exposto ao risco de morte, usando um transporte público ruim como esse. E ainda por cima não tem um seguro que lhe garanta uma indenização civil. Você tem o filho, você concebe o filho, mas você não cria dele, né? Você não cria ele. Coloca os 4 lá, coloca a imagem de novo, Flavinho. Coloca a imagem para as pessoas que não viram verem. É um absurdo. Tira a tarja para as pessoas. Tem um arame segurando a porta do ônibus. Isso aqui em Ribeirão Preto, gente. Século XXI. Dá para acreditar num negócio desse? Uma senhora desse ônibus aí, antes um pouco, ela caiu do ônibus. Lembra, Zé? Que a mulher caiu do ônibus, porque estava segurando com um arame ali. E quando foi concebido as vans, a gente chamava de leve trás, lembra? Isso. Era de graça. Isso. Que cumpria aquela capilaridade final do sistema, onde o ônibus grande não chega. Não passava. O leve Agora trás. É pago. Agora tem que pagar. Agora é pago, quer dizer, não tem nenhuma desculpa. Não tem desculpa, nem antes nem depois. Nem antes nem depois. Não, nem antes nem depois. É inconcebível um negócio desse. Olha, o Ricardo Cesário diz que tem um caso de um amigo que foi atropelado pelo ônibus e teve a perna amputada devido à colisão. Essas empresas, além de não prestar um bom serviço, estão colocando a vida das pessoas em risco. Essas empresas com a complacência da prefeitura, né? Porque a prefeitura, o transporte público é um serviço essencial. A prefeitura contrata um terceiro porque ela quer, mas ela é obrigada a fornecer o serviço. Nessa péssima qualidade, é lamentável. Tem mais aqui, tem mais mensagens aqui, já vou passar para o Zé. O Eduardo Teixeira está dizendo: horários de sábado no site não batem com a realidade. Linhas 207, HC e 217 Quintino se arrastam em algumas voltas. Ainda economizando no carro, anda menos, polui bem mais. Não entendi o final ali. O Igor tá ali, ó, o teu advogado, o Igor Lorenzano, está dizendo: só vale a cláusula de reajuste da fórmula paramétrica. Todas as outras cláusulas do contrato pró-urbano e a prefeitura são de difícil execução e são tidas apenas no verniz. O Rodrigo Parente diz que o Ministério Público está mais uma vez fazendo pressão no consórcio pró-urbano, porém a prefeitura dá de ombros para as teorias. O prefeito e os secretários não tomam nenhuma atitude concreta. Cadê os 30 milhões que o consórcio já condenado devem à prefeitura? Giovanni Pucci, Pizzaria Ribeirão, não acontece nada. José Fernandes. Cara, uma bobagem eu falar aqui. Eu vou repetir o quê? Tudo que todo mundo já sabe, tudo que todo mundo conhece. Um governo só existe porque ele é eleito pela população. O prefeito Duarte Nogueira, para chegar à prefeitura de Ribeirão Preto, fez promessas em praças públicas, em ruas escuras, em avenidas esburacadas, dizendo que nada mais disso iria existir a partir de sua posse. O prefeito Duarte Nogueira anunciou que o seu governo seria um governo fazer mais com menos e um governo voltado a quem realmente precisa de governo. Quem é que precisa de governo nos dias de hoje? É o pobrinho, é aquele realmente mais desafortunado, é aquele que vive do salário mínimo ou nem isso, é esse que precisa do governo. Nós estamos falando de ônibus quebrados, de ônibus antigos, de ônibus saturados, né? Ônibus que já passaram de seu prazo de vencimento, de ônibus que circulam pelas periferias de Ribeirão Preto de forma absolutamente atrasada, ônibus que não cumprem nenhum tipo de horário aos finais de semana, ônibus
que se apresentam remendados com arames, com plásticos, com essas coisas todas e que expulsam, né, entre aspas, né, ao final de contas, deixam escapar de suas entranhas, de seu interior, senhoras grávidas, idosos, porque é assim que o povo é tratado, feito gado. Só falta marcar ferro e fogo e achar que isso é natural, né? E acho que deveria atribuir uma lei, né, aos tucanos, uma lei ao governo atual de Ribeirão Preto, que pudesse marcar o pobre a ferro e fogo. Ficava mais fácil de identificá-los, né, do que chamá-los todos de Zé Mané, coisa e tal. Então o que nós temos é um governo elitista, é um governo que não tem vocação, não tem aptidão para tratar do pobre. Veja todo o seu secretariado. O secretariado é um secretariado elitista, é um secretariado que só fala da 9 de julho para cima, é um secretariado que tem uma identidade muito forte com a Fiuza, com a João Fiuza, com essas coisas. Não é um secretário de pôr o pé no barro, não é um secretário de manchar o sapatinho de verniz alemão, não é. Não é um secretário que se faz presente nas favelas, não é um secretário que vai lá no Horto Municipal, que vai lá na Vila Esperança, que vai lá em bairros desse tipo, que vai lá no Jardim Procópio, não é um secretário que frequenta o Jardim Centenário, não é um secretariado que tem essa identidade, não é um secretário que frequenta filas, às vezes filas invisíveis, que você tem de esperar 2, 3 anos para uma... Eu estou dizendo 2, 3 anos para uma consulta médica. Não é um secretário que tem problemas na família, com dependentes químicos, com pessoal com um sério problema de saúde mental, mas que não tem aonde recorrer, não tem aonde levar. O que é que vocês estão estranhando? Se é um secretariado que não cuida do ser humano, que não observa o que está se passando à sua volta, você vai querer que esse secretariado vá cobrar gente rica, endinheirada, que são donos de empresas de ônibus, que dizem, olha, mas nós não temos dinheiro para fazer a folha de pagamento. Fecha, porque a empresa que não tem dinheiro para fazer a folha de pagamento não pode se estabelecer em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade rica. Ribeirão Preto é uma cidade que a miséria, né, está presente em todos os cantos. Ribeirão Preto é uma cidade que o pobre aplaude os números ditados pela como é que chama aí a feira aí, a AgriShow, 12 bilhões de reais num prazo de 5 dias, feito por bancos, agências financeiras de crédito. Esse dinheiro cujo financiamento não fica um tostão em Ribeirão Preto, vão para suas sedes em Osasco, em São Paulo, em não sei aonde, Alphaville. Então vocês querem que em Ribeirão Preto vá cuidar de transporte coletivo? O que essa gentalha está pensando? Que tem direito a andar de forma sossegada, que tem direito a andar sentado em ônibus, que tem direito ao funcionamento daquelas escadas que carregam cadeirantes, que elevam o cadeirante para adentrar os ônibus, para descer também? O que essa gentalha pensa? O que essa gente da periferia está incomodando os ricos? Achando que tem direito de viajar sentado, de forma cômoda, que os ônibus têm que ser limpos, têm que sofrer asseios, essas coisas todas, que não pode ter escorpião dentro de ônibus, que não pode ter baratas dentro de ônibus, que os ônibus têm que cumprir horário, hora só, vejam que coisa. Não, esse não é um governo feito para isso. Um governo é feito para criar obras desnecessárias, obras onde vai favorecer e está favorecendo apenas esses ônibus cacarecos velhos, em corredores especiais, arrebentando com praças e avenidas, onde você não tem o direito de levar seus filhos e netos às praças públicas, porque não tem segurança, porque o mato ultrapassa 2 metros de altura, porque a partir das 6 horas da tarde você não pode mais frequentar, porque há sujeira, porque há falta de iluminação, porque há brinquedos quebrados, não há equipamentos sociais para poder recepcionar pessoas, para recepcionar idosos. É isso que nós temos. E vocês ainda estão achando que
que esse governo vai olhar para atraso de ônibus, para ônibus quebrados, para ônibus que saem da empresa sem o menor cuidado, sem a menor vistoria. Ônibus que são parados nas avenidas, por exemplo, na Via do Café. Por quê? Porque está sem combustível. Esqueceram de abastecer o ônibus. Simplesmente a empresa esqueceu de abastecer o ônibus. Não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. E apesar dos alertas, dos gritos, da gritaria, do alarde, né, que poucos vereadores se importam por isso, o Papa que está aqui é um deles, e nós somos obrigados a reconhecer isso. E reconheço isso com muito louvor, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita paz de espírito, com muita serenidade. Mas é uma voz perdida, é uma voz isolada. Eu não tenho a menor expectativa num governo que não tem pelo cidadão, pelo ser humano, né, o cuidado que deveria ter. Não tem pelas praças, pelas avenidas, não tem o zelo necessário. É um governo que diz que tá cuidando da mobilidade urbana e cuida apenas de carros, de veículos. Veículos pesados, veículos inúteis para o centro da cidade, com dois passageiros no máximo. Quando o transporte coletivo poderia ser realmente um transporte coletivo, não um transporte de carga humana, que é o que está sendo feito. É um depósito de gente. Só falta ser a céu aberto, de carroceria, para realmente serem reconhecidos como pau de araras. E quem é que se importa com pau de araras, a não ser nesse período de eleição? Certamente não é o governo. Certamente não é esse nosso governo. Esse nosso governo está dando de banana para vocês. Está mandando vocês uma banana não sonora, mas silenciosa. Até por covardia, por omissão, porque esse governo é covarde, é omisso. Esse secretariado, salvo as raríssimas e conhecidas exceções, é um lixo de política, que pratica a pior política possível, a política franciscana do toma lá da cá, a política que não representa absolutamente nada, uma política velha, antiga. Vamos dar ao povo aquilo que o povo quer, esquece o que ele merece. Nós vamos dar atenção agora nós vamos dar atenção porque é eleição. Aí vai lá, tira fotografias, posa de bonitinho, toma café requentado e acha que está tudo certo, que está tudo em paz. Não percebe que essa população está carente. Não percebe que os salários são aviltantes hoje em dia. Trata mal o seu funcionalismo, trata mal a classe médica, trata mal principalmente professores, aqueles que vão cuidar dos filhos, dos nossos netos, da futura geração que está aí. Quem se importa? Que governo é esse que não se importa se está criando analfabetos ou não? Não, mas nós compramos ar-condicionado, nós estamos montando escolas na periferia, o número de paredes levantados é maior do que o governo passado. É por aí que se mede um governo? Não é pela sua intensidade, não é pela sua força, não é por aquilo que ele representa, em termos de benefícios humanos. Esse governo não trata de seres humanos. Esse governo não trata de gente. Esse governo trata exatamente de máquinas, de cuidar apenas de ruas, paramentá-las com supostos corredores, mas nada de mobilidade urbana. Vê se alguém que trabalha que mora no Tanquinho, vê se alguém que mora no Jardim, como é que chama aquele lá perto da Transerp lá? Vila Albertina. Vê se alguém que mora lá consegue vir de carro sossegado, de bicicleta, de lá para cá. Que é isso? Mobilidade. Cadê a mobilidade? Cadê o governo? Algumas participações. Não venha me cobrar aqui. Ônibus. Esse governo não está interessado. O Antenor diz o seguinte: gente boa, também quero dizer que o ProUrbano descumpre um item. As 5 linhas especiais, circular 1, 2, 3, 4 e linha aeroporto, tem no contrato que manterem os ônibus cor azul especiais de segunda a segunda direto desde antes da pandemia. Já descumpriam, colocavam e até hoje colocam aos sábados, domingos e feriados
essas tranqueiras da cor verde para fazerem as linhas, tirando os azuis, descumprindo o contrato. Grato pela atenção, Antenor. Tem uma participação do Nilton aqui também que diz de acordo com as resoluções da ANTT, que tratam dos direitos e deveres de empresas e usuários, o seguro de responsabilidade civil para ônibus é obrigatório por lei para todas as empresas que atuam no transporte de passageiros, seja em linhas municipais, intermunicipais ou interestaduais, de 9 de agosto de 2021. Tem algumas outras questões aqui, vou ler todas até o final, só para passar para o Papa. O Papa, em dezembro do ano passado, a Prefeitura contratou uma empresa de auditoria por quase R$460 mil. R$460 mil para auditoria para levantar a situação do consórcio, nem precisava, né? Em fevereiro, a Transerp garantiu que até este mês, junho, o resultado seria divulgado. Você já pretende cobrar uma resposta da Prefeitura ou ainda está cedo? Não, tá cedo nada. Só quero registrar uma coisa que eu venho dizendo há muitos anos, que a administração vem mentindo e descumprindo também o contrato. A administração descumpre o contrato. As cláusulas 28 e 29 do atual contrato determinam que as empresas mostrem mensalmente a movimentação contábil, a contabilidade delas. Muito bem. Essa movimentação contábil deveria estar sendo encaminhada aos nossos fiscais fazendários. E não estão sendo. Olha que coisa simples, olha que coisa prosaica, como diria o nosso professor De Grande. Deveriam estar sendo encaminhados para os nossos fiscais fazendários, e não são. Agora, o que está por trás dessa atitude da Prefeitura de não encaminhar a movimentação contábil das empresas aos fiscais fazendários? Porque aí a Prefeitura poderia dar um cala-boca toda vez que o pró-urbano dizer: eu vou parar porque o sistema vai entrar em colapso, né? Eles tocam esse terror para cima da população, essa chantagem para cima da população. Eu vou parar porque o sistema está em colapso e tal. A Prefeitura daria um cala-boca, falando: escuta, eu sou o poder concedente, eu tenho os números na ponta do lápis, você não está à beira do colapso, trabalhe ou eu coloco outra empresa aqui para trabalhar. A Prefeitura se cala num silêncio macabro, como foi quase a morte daquela senhora que foi arremessada para fora do ônibus, aquela outra na Rua Javari. Lamentável. Então agora, não fizeram a lição de casa, na pandemia virou pandemônio. As empresas tiraram os ônibus de circulação, o povo continua aglomerando. Agora, o governo caminhando para o penúltimo ano de governo, não tendo feito a sua obrigação, toma quase R$500 mil do bolso do contribuinte para pagar uma consultoria, para dizer se há desequilíbrio econômico-financeiro ou não. Nós estamos diante de mais um grande absurdo. Gastar R$500 mil para fazer um serviço que os nossos fiscais fazendários poderiam estar fazendo todos os meses. Gente, nós estamos na era da informação em tempo real. Olha atrás de mim uma tela sendo vista em Ribeirão Preto, no mundo inteiro. Isso aqui é um computador, essa tela aqui é um computador. Qualquer um pode ter em casa. Por que que hoje não estão publicados os números do consórcio em tempo real? Para a imprensa, para os economistas, para os contabilistas ajudarem a sociedade a conferir. Eu preciso pegar muitas vezes esses relatórios e ir lá na USP. Felizmente, professores de boa vontade nos ajudam a analisar isso. Agora, gastar R$500 mil para dizer se os números do pró-urbano estão corretos ou não, eu não aceito. Eu não aceito. Ribeirão Preto não merece isso. É um ultraje, né? É um ultraje, é um ultraje. Afronta. Volta para cá, Flavinha, por favor. Bom, nota da Prefeitura sobre a auditoria. Querem ouvir? O Papa já deve saber. Quer ouvir, Zé? Não, de quando é essa nota? De quando são essas notas, Valmir? De quando são essas? Hã? Sexta-feira. Nota retorno da Prefeitura sobre a auditoria. Tá sentado? A Prefeitura de Ribeirão informa que o trabalho da empresa contratada continua em andamento. Ponto. E aí, o que mais? Só isso. Ah, tá. Nota do consórcio pró-urbano. Quer ouvir? Quer? Por favor, por favor. Não tem nota. A assessoria do consórcio pró-urbano não respondeu o nosso questionamento. É isso que a gente tem. Ainda bem que eu adiantei a informação aqui. Ainda bem que eu adiantei a informação de que, vamos lá, porque quando a coisa vira um caos,
Aí ninguém sabe por que virou um caos, mas vira caos de novo, porque a prefeitura não cumpre as cláusulas 28 e 29 do contrato. E mais, respostas ridículas que me foram enviadas dizendo, nós estamos acompanhando, quando for necessário vamos publicar. Quando for necessário o colarinho da nona, é necessário agora. É necessário agora, o povo está sofrendo transporte público ruim agora, o consórcio está ameaçando a população agora. O consórcio não paga a cláusula de gerenciamento, os 2%, já está em 14, 16 milhões agora. E o consórcio já foi lá na CPI confessar que faz isso para fazer caixa. Sabe, eu não aceito, Renato, eu não aceito. Eu sei que você falou que não, eles não vão fazer, mas eu não aceito. Deixa eu fazer uma brincadeira. Ele falou que nem um papa agora, né? O colarinho da nona, um papa verdadeiro, um papa Ribeirão Preto. A família. Porque fica essa embromação de resposta. Eu quis brincar, só que eu entendi. Uma brincadeira. Falou como um papa, um Camilleri. Pelo amor de Deus. Não aguenta, né, gente? É o transporte público que a gente tem, viu, gente? É isso daí, ó. A assessoria da ProUrbano não responde, a prefeitura disse que o trabalho da empresa contratada continua em andamento. Vamos acompanhar essa novidade aqui, ó. Então teve um participante do programa que falou dos 30 milhões. Não são 30 milhões, são 40 milhões do saldo desse cartãozinho. A câmera está aqui? Tá aqui, isso. O cartão do usuário. Isso. Olha lá. Marcos André. São 40 milhões que está de saldo, que nós descobrimos isso. Muito bem. Essa descoberta, o seu Nelson das Placas ainda era vereador. E ele me ajudou nessa investigação. Feita por um aluno, o Marcos Mariotti, no seu curso, no seu TCC, trabalho de conclusão de curso. Nós agora obtivemos documentos oficiais. Agora não, já faz 3 anos. Muito bem. Aí me disseram o seguinte, a administração, Papa, calma. Por que calma? Porque 80% desse valor é vale transporte, é regulado por lei federal. Ok. Mas, gente, eu só tenho certeza de uma coisa. Do ProUrbano esse dinheiro não é. Vamos lá, quem vendeu, parou de usar ônibus, comprou uma pequena motocicleta, mudou, o saldo vai ficando, 40 milhões. Bom, eu tive uma reunião com o prefeito a semana retrasada, na qual ele se comprometeu comigo em chamar uma reunião, através da Secretaria Municipal de Justiça, Ministério Público e Poder Judiciário. Muito bem, vamos decidir juntos aonde pôr esse dinheiro. Eu defendo que esse dinheiro, ele vá para o Fundo de Mobilidade Urbana, que vai ser criado em Ribeirão Preto agora com pelo menos 20 anos de atraso. O prefeito mandou para a Câmara a Política Municipal de Mobilidade Urbana, dentro dela tem o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e dentro do Conselho o Fundo. Eu defendo que o fundo seja administrado pelo Conselho e não por uma comissão à parte. Por que a Constituição brasileira criou os conselhos de direito? Para que a sociedade tenha voz. E nesse caso da mobilidade urbana, quando a gente fala de transporte público, a sociedade tem que ter voz. Então, estamos defendendo mais cadeiras, mais participação social nesse conselho e que esse conselho dê o destino desse dinheiro do fundo. Se você coloca 40 milhões no fundo, depois você faz a demorada e aguardada propaganda, publicidade nos pontos de ônibus. Eu defendo a criação de uma cesta de recursos nesse fundo de mobilidade urbana. Você teria os 40 milhões, você teria a taxa de gerenciamento, você teria propaganda nos pontos de ônibus e aí sim esse fundo subsidiando o preço da tarifa. A administração está atrasada nisso, o prefeito gostou da ideia. Nós vamos esperar então o chamamento dessa reunião. Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, eu estarei presente, olhando para essa reunião, para que esse recurso seja destinado ao Fundo de Mobilidade Urbana. Tudo bem? Não tá bem. Né? Lógico que não claro, tá bem. Só digo tudo bem pra gente finalizar. É você ir com dor de barriga no médico, né? E o médico fala assim, vamos esperar virar um apendicite, alguma coisa pior pra gente abrir e ver o que é, entendeu? Então é isso que nós temos uma diarreia no transporte coletivo, né? Fazendo sujeira para tudo quanto é lado, e o governo olhando e dizendo assim, vamos esperar piorar para ver se a gente consegue dar um jeito. É isso. Enquanto isso, a população vai se lambuzando, vai se sujando, vai sendo maltratada, vai sendo empurrada, né? E tendo que engolir isso, goela abaixo, dessa forma.
Então eu sou extremamente descrente em relação a isso, sou muito cético. E confesso meu ceticismo, minha desesperança em relação a isso. Eu cansei de esperar, eu cansei de ouvir a mesma ladainha sempre. Louvo o teu trabalho, acho que é um trabalho, o Juarez escreveu aqui que é um trabalho louvável, coisa e tal, mas é uma voz absolutamente isolada dentro de uma Câmara que já se rendeu, uma Câmara que já foi cooptada, né, pelo poder fácil de empregar, de indicar parentes, de indicar amigos, de indicar apadrinhados. É um compadrio terrível que nós estamos vendo, né? E o reflexo disso, o reflexo mais imediato é esse que a gente vê nas ruas. E o povo que toma, ônibus velhos, quebrados, ônibus amarrados com arame, ou não amarrados com arame, amarrados com plástico, com sacolinhas. Sacolinha plástica? É uma vergonha que... Aí todo mundo bate no... E Ribeirão Preto é uma cidade, já falei isso, uma cidade muito superlativa, né? Aqui tudo tem que ser maior, você já reparou? A maior feira do mundo, o maior melhor chopp do mundo, o maior não sei o quê, maior isso, maior o quê, cara pálida? O maior o quê? Uma cidade abandonada, tristemente abandonada, em tudo por tudo, cujo reflexo imediato você vê no transporte coletivo, que é aquele que deveria garantir o sagrado direito de ir e vir, que é consagrado pela Constituição. Sem ir e vir não há vida, sem ir e vir não há trabalho, sem ir e vir não há escola. Esse é fundamental, porque é um ir e vir desses ônibus, desses cacarecos que você frequenta escolas, né? Você frequenta o trabalho, você frequenta rodas sociais, você frequenta sua igreja, e daí? Você não tem isso? Como é que você faz? Bom, vamos continuar acompanhando, né, Papa? Por favor. O que a Venato disse, você está acompanhando aí. O que a Venato disse, essa questão do ir e vir para o emprego, né? Nós temos pesquisas que mostram que muitas vezes, dependendo da faixa de renda da pessoa, 70% deixa de ir numa entrevista de emprego. Isso. Porque não tem R$10 para ir e voltar de uma entrevista de emprego. Às vezes falta em consulta médica pelo mesmo motivo. Então, transporte coletivo, no meu entendimento, deveria ser uma das principais prioridades de um chefe do Poder Executivo, porque ele cria um círculo virtuoso na cidade. Nós temos um trânsito em Ribeirão Preto, que é um dos mais violentos do mundo, por essa razão também. Caótico, né? Caótico. E mata, o trânsito de Ribeirão Preto mata. Então, o transporte público é sagrado. Eu vejo que é bacana bater no peito e dizer que os caixas da prefeitura estão no azul, mas tem que atender o povo. Tem que atender a população que está carente de atendimento. Porque se a política não atender a população mais vulnerável, se ela não atender aquele que precisa mais, ela não é política, ela é uma enrolação. Então, obrigado pela oportunidade de tratar desse assunto sério aqui no programa. Nós não brigamos por um Estado mínimo que não se importa com isso. Não, nada disso. Só que não é uma lojinha. Ribeirão Preto não pode ser dirigido como se fosse uma lojinha da Zé Paulino. Não é nenhuma loja da 25 de março para dar lucro, para estar no azul. Tem que estar no vermelho. Pode estar no vermelho à vontade, mas que faça acontecer realmente a política social que nós esperamos. É isso. Aqui parece que o político tem medo do prejuízo financeiro. Ribeirão Preto é uma cidade muito rica, que corre muito dinheiro. E aonde está esse dinheiro? E aonde está sendo empregado? Eu preciso encerrar, 7h47 agora. Estou recebendo uma informação.